Semana passada a aula foi de terceiro ventrículo. E aí, Samir, o que nós temos aí? O terceiro ventrículo, lembra? O que era o terceiro ventrículo? Cavidade o quê? Cavidade diencefálica, certo? A gente tinha os ventrículos laterais, lembra? Que são as cavidades que a linha encefálica, sempre repetindo. Anatomia nada mais é do que repetição. Se o terceiro ventrículo se dispõe entre os tálamos, também tem o hipotálamo, lembra? Se dispõe entre os tálamos, os ventrículos laterais se dispõe ao quê? Onde estão os ventrículos laterais? Onde está o ventrículo lateral, Amanda? Se dispõe ao redor de quem? Se o terceiro ventrículo está entre os tálamos, os ventrículos laterais estão ao redor do tálamo. É sempre a mesma situação. Você sempre tem que começar, quando você vê o tálamo, você tem que imaginar o quê? Qual é a importância do tálamo? O tálamo é o centro, a alma do jogo é o tálamo. Então, os ventrículos laterais se dispõem ao redor do tálamo, sempre lembrando, lembra? Corno frontal, anterior ao tálamo, corpo do ventrículo lateral, acima do tálamo, átrio, corno posterior, posterior ao tálamo, corno temporal, inferior ao tálamo. Já nós temos o quê? Toda vez que eu falo tálamo, eu tenho quem? O fórnix. Se eu tenho tálamo e fórnix, eu tenho fissura coroideia. Se eu tenho fissura coroideia, eu tenho plexo coroideu. Então aqui, ó, lembra? Ventrículos laterais, terceiro ventrículo. E aí o terceiro ventrículo se comunica com quem? Em cima, para cima, com os ventrículos laterais. Através de quem, Thiago? Forame interventricular, o forame de Monro. E para baixo comunica através de quem, Juan? O aqueduto cerebral ou aqueduto de Sylvius. Só que toda vez que eu falo no aqueduto cerebral, o que eu tenho que pensar? O tálamo, ele é o quê? O que era o tálamo mesmo? Põe o óculos japonês. Está muito perto, muito difícil. Então senta mais ali, ó. Então, você tem o quê? O tálamo é a cabeça de quem? Do tronco encefálico. Então, acima, a continuação direta do mesencéfalo, lembra? Eu tenho o subtálamo. Lembra? A gente passava um sulco que ia do forame interventricular ao forame de Monro, ao aqueduto cerebral. Era o sulco hipotalâmico. Para cima eu tinha o tálamo. Para baixo, em continuação com o mesencéfalo, o subtálamo. Para baixo, sem continuação anatômica com o mesencéfalo, é o hipotálamo. Certo? Sem comunicação macroscópica com o mesencéfalo, eu tinha o hipotálamo. Então, toda vez que eu ver a imagem de um mesencéfalo, o que eu tenho que imaginar aqui? Como é que eu divido o mesencéfalo? Como é que eu divido o mesencéfalo? Vamos lá, cadê o Oberg? Oberg, como é que eu divido o mesencéfalo? Eu passo uma linha imaginária aonde? Isso aqui, ó, isso do primeiro ano da faculdade. Vamos lá. Você passa uma linha imaginária onde? A nível do aqueduto cerebral. O que tiver à frente eu chamo de... Como que eu chamo a frente do aqueduto cerebral? Eu chamo do quê? Entende que diabo ou não? A frente eu chamo de tegmento. Tá certo ou tá errado, Thiago? O que você acha? Tudo que estiver... Rubem, a frente eu chamo do quê? De pedúnculo? Eu chamo de tegmento ou eu chamo de pedúnculo, a frente do aqueduto cerebral? Eu chamo de pedúnculo cerebral. Então eu passo uma linha imaginária a nível do aqueduto cerebral. O que tiver à frente do aqueduto eu chamo de pedúnculo cerebral. O que tiver atrás do aqueduto cerebral eu chamo de teto mesencefálico. O teto mesencefálico é formado pela lâmina quadrigêmea. Agora, e o pedúnculo cerebral? Aí eu passo essa linha imaginária no aqueduto até essa substância negra aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Do aqueduto até a substância negra eu chamo de tegmento mesencefálico. Então, o tegmento mesencefálico é formado por quem? Por fibras e também por gânglios. É gânglio ou é núcleo? É núcleo. O que é núcleo? É o conjunto de corpos celulares e neurônios dentro do sistema nervoso central. Então eu chamo de núcleo. E esse núcleo aqui eu chamo de núcleo rubro. Eu tenho o núcleo rubro. Então aqui eu tenho fibras nervosas mielínicas e amianínicas e tenho núcleos.
E o maior deles nós chamamos de núcleo rubro. Por quê? Porque é rico em ferro. E aqui eu tenho a substância negra. Mas qual é o landmark da substância negra? Tiago, quando eu vejo a substância negra, o que é importante para um neurocirurgião, para um microneurocirurgião? É diferente de um cirurgião de Parkinson? Totalmente diferente do cirurgião de Parkinson. O cirurgião de Parkinson tem 5 polegares. Estou certo ou errado? Estou certo. Então, o que você tem aqui? No microcirurgião, o que é importante a substância negra? A substância negra faz o quê? Pelo suco, você que está aqui, cara? Pelo suco o quê? Suco lateral mesencefálico, e medialmente. O que ele representa para nós? Qual é o landmark para nós? Medialmente, sulco medial do pedúnculo cerebral. O que o sulco medial do pedúnculo cerebral informa, Thalita? A origem aparente do terceiro nervo. E eu tenho sulco lateral mesencefálico. Então, o sulco medial do pedúnculo cerebral é o limite medial da substância negra. O sulco lateral mesencefálico é o limite lateral da substância negra. Então a substância negra vai do sulco medial do pedúnculo cerebral. Qual é a minha referência anatômica? O terceiro nervo craniano, a origem aparente do terceiro nervo. E qual vai ser depois a referência anatômica do sulco lateral mesencefálico? A veia lateral mesencefálica. A veia lateral mesencefálica vai terminar onde, Thiago? Na veia basilar ou veia basal de Rosenthal. Que vai terminar onde, Thiago? Na veia cerebral magna, ou veia de Galeno. Certo? Quem mais termina na veia de Galeno, Thalita? Quem mais termina na veia de Galeno? Qual veia? Veia basal de Rosenthal, quem mais? Veia cerebral interna. Então é isso que a gente tem que ver aqui. Clica aqui, ó, Thiago, faz favor de fechar aqui. Então é isso que a gente tem que avaliar. Então o que representa a substância negra para nós? Medialmente, sulco medial do pedúnculo cerebral. Lateralmente, sulco lateral mesencefálico. Isso aqui é a safe zone do tronco encefálico. Então, da linha imaginária do aqueduto cerebral até a substância negra, nós temos o tegmento mesencefálico. Anteriormente à substância negra, nós temos o quê? A base do pedúnculo cerebral, que é somente composta por quê? Por fibras, seja mielínica, seja amielínicas. Qual é a diferença de uma fibra mielínica para uma amielínica? A mielínica que não tem manha de mielina? Uma das coisas é a velocidade de condução. O que mais? Mas qual é a diferença anatômica para eu ter uma velocidade de condução? O que é a mielínica de uma mielínica? A amielínica o que é? Eu tenho o quê? Um único envoltório de bainha de mielina na amielínica. Na mielínica eu tenho vários envoltórios de bainha de mielina. Então o axônio apresenta vários envoltórios de bainha de mielina. Quanto maior o número de envoltórios, maior a velocidade de condução. Por isso que a fibra motora ela é sempre mielínica. Por quê? Porque a velocidade de condução tem que ser elevada. E aí você tem a relação do quê? Quem produz a bainha de mielina do sistema nervoso central? Os oligodendrócitos. Aí na fibra amielínica você tem o quê? Um oligodendrócito para vários axônios. Na mielínica você tem o quê? Um oligodendrócito para um axônio, na fibra mielínica. Então é isso que nós temos. Então isso aqui é a base do pedúnculo cerebral. Só que o que é importante para nós a base? A base do pedúnculo é a continuação direta de quem, Amanda? A base de quem? Do? Fala. Do? Tracto córtico espinhal. Ele está certo ou ele está errado, Amanda? O que você acha? Ele está certo ou está errado? Se eu estou perguntando, você vai achar que eu estou errado. Mas o que você acha? Estou certo ou estou errado? Ele está certo ou está errado? O que você acha? A base do pedúnculo cerebral é a continuação direta de quem? De quem? A base do pedúnculo é a continuação direta de quem? Da cápsula interna. Se é a continuação direta da cápsula interna, como eu divido a cápsula interna? Quantas porções tem a cápsula interna? Vamos lá, Fernando. Quantas porções? Ramo anterior, joelho, ramo posterior.
porção retrolenticular e porção sublenticular da cápsula interna. Então você divide em 5 porções. Lembrando, para quem não estava, a cápsula interna o que, que é? É o conjunto de fibras brancas mediais a quem? Ao núcleo lentiforme. Lembra? Cápsula externa, lateral ao núcleo lentiforme. Cápsula extrema, distal ao núcleo lentiforme. Certo? Então o que, que nós temos aqui? O que, que nós temos aqui? A continuação da cápsula interna é a base do pedúnculo cerebral. E aí nós temos à disposição, dentro da cápsula interna, eu divido como? Lembra? Fibras frontotalâmicas, frontopontinas, córtico nuclear, córtico espinhal. Lembra? Temporopropositivas, visuais, auditivas. É a mesma coisa na base do pedúnculo cerebral. Se é a mesma coisa na base do pedúnculo cerebral, o que é importante para mim? Eu posso operar a base do pedúnculo cerebral ou não? Sim ou não? Eu posso operar a cápsula interna ou não, Samir? Posso. Que parte da cápsula interna eu posso operar? Que parte? Vamos lá, base de crânio. Quem é na rua? A parte posterior, você concorda, Samir? Não. Você pode operar o quê? A parte anterior. Você não pega a cabeça do caudado. Por quê? Porque você tem a frontotalâmica e frontopontinas. Então eu não posso operar joelho e o terço proximal do ramo posterior. Então eu tenho que saber aqui onde está o córtico nuclear e o córtico espinhal. Se é joelho e terço posterior, ela está onde? No meio da base do pedúnculo cerebral. Então é isso aqui, ó. Então por isso as extremidades elas são passíveis de cirurgia. O centro ela é passível do quê? De déficit neurológico. Por quê? Porque a base do pedúnculo cerebral é a continuação direta de quem? Da cápsula interna. Então é por isso que nós dividimos a base do pedúnculo cerebral em frontotalâmicas, frontopontinas, córtico nuclear, córtico espinhal, temporopropositiva, visual e auditiva. Por isso que aqui do lado, ó, continuação do sulco lateral mesencefálico, o sulco lateral mesencefálico vai terminar onde? Ele vai bater aonde? No corpo geniculado o quê? Lateral. Lateral medial. Se é visual e auditiva, vai partir do medial. Lembra? O medial é relacionado aos colículos. Vai lá, Amanda. Qual vai, japonês? Colículos caudais ou inferiores. E os colículos craniais ou superiores se relacionam com o corpo geniculado lateral. Então, por isso, a auditiva está na base do pedúnculo cerebral. E aí você tem o quê? O sulco lateral mesencefálico ele termina onde? No corpo geniculado medial. Já o corpo geniculado lateral, quando eu ouço o corpo geniculado lateral, o que vem na sua cabeça, Fernando? O que você pensa? Vamos lá, mano. Cadê o... Quem mais? É o Fernando? Cadê o Conrado? Vê. E aí? O que eu penso? Vamos lá, Thalita. O que eu penso do corpo genicular lateral? Quando eu falo em corpo genicular lateral, eu penso em quê? Eu termino alemão. O que ele representa para mim? O que ele representa, Thiago? Ele final de quem? Do uncus, lembra? O final do uncus, o ponto coloideu inferior, quando o quarto nervo toca na borda livre da tenda do cerebelo. Então é isso que representa o corpo geniculado lateral para mim. Então é o final do tracto óptico, ponto coloideu inferior, final do uncus, início do giro parahipocampal. É a transição da cabeça com o corpo do hipocampo. É a entrada da coroideia anterior, saída da veia ventricular inferior. Então é isso que representa para mim, ao final, o corpo geniculado lateral. É quando o quarto nervo craniano ele toca na borda livre da tenda do cerebelo. Então é isso que passa a representar para nós. Então o que representa isso aqui? Se isso aqui representa o sulco lateral mesencefálico, corpo geniculado medial, anterolateral, corpo geniculado lateral. Então qual é a estrutura anatômica que vai estar aqui, que vocês já viram? Quem que vai estar aqui, Amanda? Parte posterior do uncus. O que vai estar aqui? O que vai estar aqui? O que vai estar aqui?
Ponto coroideu inferior. Daqui para trás, giro para hipocampal. Daqui para frente, uncus. Daqui para frente eu tenho quem? Substância perfurada anterior. Substância perfurada posterior entre os terceiros nervos. Substância perfurada anterior, lateral ao terceiro nervo. Lembra? O limite medial, póstero medial. Tracto óptico, limite póstero lateral, parte anterior do uncus. Aqui eu vou ter a parte posterior do uncus, aqui eu vou ter a parte anterior do uncus. Aqui vai estar o ápice do uncus. Parte posterior do uncus, ápice do uncus, parte anterior do uncus. Lembra? Lembra ou não lembra? Então é isso que vocês têm que imaginar. O que mais que eu tenho aqui? Se isso aqui é sulco lateral mesencefálico, o que ele representa para mim? Quando o quarto nervo ele toca na borda livre da tenda do cerebelo. Se ele toca na borda livre da tenda do cerebelo, que giro que estaria por aqui? Que giro estaria aqui? Ó? Que giro estaria aqui? Então aqui eu tenho giro para hipocampal. Que giro eu teria aqui? Fusiforme. Lembra? Ou giro temporo-occipital medial, aí depende da configuração do sulco colateral. Lembra? A parte posterior do giro temporo-occipital medial se chama de giro fusiforme, quando o sulco colateral se continua com quem? Com o sulco temporo-occipital. Então é isso que a gente tem que saber, nós temos que saber onde nós estamos aqui. Então é isso que é importante saber. Toda vez que você começa a ver anatomia, você tem que saber onde você está. Qual é a relação anatômica? Então daqui, ó, para frente eu tenho o quê? Plano polar. Daqui para trás eu tenho o quê? Plano temporal. Lembra do lobo temporal? É isso que a gente tem que avaliar. Então isso aqui, ó, se eu tenho o aqueduto cerebral ele comunica quem? Superiormente, terceiro ventrículo, inferiormente, quarto ventrículo. Se eu tenho o aqueduto cerebral, quem está por trás do aqueduto cerebral? Teto mesencefálico. Quem forma o teto mesencefálico? Lâmina quadrigêmea. Então todo tumor, toda patologia que está localizada posteriormente ao aqueduto cerebral, ela faz parte de quem? Da lâmina quadrigêmea. Por isso é uma zona rica em quem? Em gliomas da lâmina quadrigêmea. Então todo tumor da lâmina quadrigêmea pode cursar com quem? Com obstrução do aqueduto cerebral. E aí cursa com uma hidrocefalia obstrutiva. Então vamos lá, isso aqui lâmina quadrigêmea, sulco lateral mesencefálico, então passa ali imaginária para trás, teto mesencefálico, para a parte anterior, pedúnculo cerebral. Da linha imaginária no aqueduto cerebral, a substância negra, tegmento mesencefálico. Tegmento é formado por quem? Por fibras e núcleos, fibras seja elas mielínicas ou amielínicas. Anteriormente a substância negra, quem que nós temos? Base do pedúnculo cerebral. A substância negra ela vai do sulco medial do pedúnculo cerebral ao sulco lateral mesencefálico. Qual é o landmark delas? Medialmente, terceiro nervo craniano, lateralmente, sulco lateral mesencefálico. O que ela representa para nós? Medialmente, substância perfurada posterior. Na parte lateral, o limite posterior do uncus. Ponto coroideu inferior. Daqui para trás eu tenho fissura coroideia. Daqui para frente eu não tenho fissura coroideia. Daqui para frente, cabeça do hipocampo. Daqui para trás, cauda do hipocampo, corpo do hipocampo. Daqui para frente eu tenho o quê? Parte posterior do uncus. Daqui para trás, giro para hipocampal. Qual é a artéria que corre aqui? Artéria cerebral posterior. E aí nós vamos ver que aqui é o P2A e depois o P2P na aula de artéria. Então vamos lá. Então passo o próximo aí. Passo o próximo. Falta um. Falta um aí. Falta mais um. Pega. Não está em sequência. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Aí eu vou descendo. O que nós temos aqui, ó? Nós temos o quê? Se eu estou aqui, ó, qual é o meu ponto de referência? Qual é o limite entre o mesencéfalo e a ponte? Nós estamos na parte posterior. O que é? O quarto ventrículo, Roberto? Você consegue, você concorda ou você discorda, Amanda? Que o Roberto está falando que é o quarto ventrículo. É.
que você concorda ou você discorda? O Samir está falando lá atrás, o Berg está completamente errado. Por que você está falando que ele está completamente errado, Samir? Porque os dois são do Rio? Por quê? Você viu, já está a rivalidade, hein, Alberg? Já começou, o Samir quer se destruir já, hein? Então o que nós temos aqui é o quarto nervo craniano. Então o quarto nervo, o que é o quarto nervo? O quarto nervo é o landmark da fossa posterior. Sempre que você avaliar a fossa posterior, você tem que buscar quem? O quarto nervo craniano. Do quarto nervo para cima, quem que eu tenho? Lâmina quadrigêmea. Do quarto nervo para baixo eu tenho o quê? Pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior. Do quarto nervo para cima eu tenho o quê? Sulco lateral mesencefálico. Do quarto nervo para baixo, sulco interpeduncular. Se é interpeduncular, isso aqui é o pedúnculo cerebelar superior. Isso aqui é o pedúnculo cerebelar médio. Então, por isso, toda vez que você for operar a fossa posterior, você tem que olhar quem? O seu landmark, a sua referência anatômica, quem é? O quarto nervo craniano. Acima, teto mesencefálico, lâmina quadrigêmea. Abaixo, pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior. Acima, mesencéfalo. Abaixo eu tenho o quê, Thiago? Ponte. Certo? Acima, sulco lateral mesencefálico. Abaixo, sulco interpeduncular. Acima, mesencéfalo. Abaixo, ponte. Então é sempre assim que a gente avalia. Então você sempre vai buscar o quarto nervo. Você acha o quarto nervo e começa a destrinchar a fossa posterior. Lembrando que aqui, ó, o quarto nervo ele vai estar localizado. Sempre o cerebelo ele tenta abraçar o tronco encefálico. Quem forma o tronco mesmo, Fernando, que eu esqueci agora? Quem forma o tronco? Mesencéfalo, ponte e bulbo. O cerebelo tenta abraçar. Então o cerebelo chega por trás e abraça o tronco. Só que quando ele abraça, toda vez que você abraça uma pessoa, o que acontece? Você deixa um espaço. Aí esse espaço é um sulco profundo, eu chamo do quê, saber? De fissura. Se é um espaço entre o cerebelo e o mesencéfalo, nós chamamos de quê? Fissura cerebelo-mesencefálica. Se é um espaço entre o cerebelo e a ponte cerebelo-pontina, se é um espaço entre o cerebelo e o bulbo, nós vamos chamar de cerebelo bulbar. E cada estrutura da fossa posterior tem um correspondente. Então eu tenho uma fissura, eu tenho 3 nervos cranianos, eu tenho uma artéria e um pedúnculo. Quem sustenta o cerebelo? Em termos neurais, quem é, Fernando? Quem sustenta o cerebelo? Quem fixa o cerebelo? O pedúnculo. Pedúnculo, quantos pedúnculos eu tenho, Amanda? 3. Quais são? Pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio e pedúnculo cerebelar inferior. Sempre você vai ter uma regra de 3 na fossa posterior. Então isso aqui, ó, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar inferior. Lembrando que o pedúnculo, qual dos pedúnculos não se relaciona com o quarto ventrículo? Pedúnculo cerebelar médio, certo? O pedúnculo cerebelar médio não se relaciona com o quarto ventrículo. Ele é o quê? Uma continuação direta da ponte. O pedúnculo cerebelar superior seria a continuação mesencefálica, o pedúnculo cerebelar inferior seria a continuação bulbar, e o médio seria a continuação da ponte. Então o que nós temos aqui? Fissura entre o pedúnculo cerebelar superior e o mesencéfalo, fissura cerebelo mesencefálica. Entre o pedúnculo cerebelar médio e a ponte, fissura cerebelo pontina. E entre o bulbo, ou os pedúnculos cerebelares inferiores e o cerebelo, seria a fissura cerebelo bulbar. Certo? Então aqui, ó, olhando para cá, o que a gente passa? Uma linha imaginária, não, tem um sulco mediano no quarto ventrículo, certo? É esse sulco, nós chamamos de sulco. Como nós chamamos esse sulco? Eu acabei de falar. Como nós chamamos, Thiago? Sulco mediano do quarto ventrículo. Por que ele é mediano e não é medial? Porque ele é ímpar, certo? Aí nós temos uma depressão aqui, ó, que nós chamamos de sulco limitante. Muito bem, sulco limitante. Entre o sulco mediano do quarto ventrículo e o sulco limitante, nós temos um espaço que nós chamamos de eminência medial. E na eminência medial, quem está localizado na eminência medial?
O colículo facial, muito bem, só que do colículo facial tem mais núcleos ou não? O que chama atenção na eminência medial? Se você tivesse que espetar, enfiar uma agulha aqui, você entraria na eminência medial ou na, como chama isso aqui? Não, que eu esqueci, lateral sucolimitante, eu tenho a área vestibular. Sim, você chegaria aqui e enfiaria uma agulha na área vestibular ou na eminência medial? Qual é a diferença dos dois? Entende? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? A área vestibular é sensitivo. Então tudo que é motor é medial. Lembra que eu falei até do quinto nervo? Raiz motora, raiz sensitiva, lembra? A raiz motora medial, a raiz sensitiva lateral. Então quando você fala no tronco encefálico, a disposição medial é de quem? Dos núcleos motores. A disposição lateral é dos núcleos sensitivos. Então nós temos o quê? Sulco medial do pedúnculo, sulco mediano do quarto ventrículo, sulco limitante, eminência medial, a área vestibular. E aonde estaria o colículo facial aqui? Depois eu ponho uma outra foto aqui que mostra melhor. Mas aonde você colocaria o colículo facial aqui? Você vai chegar só estimulando aqui para ver onde está o facial? Onde estaria o colículo facial? Qual é a referência anatômica para eu avaliar o colículo facial? O que eu teria aqui? Qual seria a referência anatômica para eu avaliar o colículo facial? Thiago? Thalita? Vai, mano. Vai. As estrias medulares do quarto ventrículo. Então você vai visualizar o quê? Você pode até ter nenhuma estria. Geralmente você tem de 1 a 4 estrias medulares, que saem do sulco mediano do quarto ventrículo e se dirige para quem? Para a área vestibular. E aqui você vai ter o tubérculo coclear. Então o que nós temos aqui? Logo acima das estrias medulares do quarto ventrículo eu vou ter o quê? O colículo facial. E o que é o colículo facial, Alberto? O que é o colículo facial? O que é o colículo facial? São as fibras do sétimo nervo que faz um joelho ao redor do núcleo do sexto nervo. Do núcleo do sexto nervo. Por quê? É por isso que você lesa o sétimo e dificilmente você lesa o sexto nervo. Então essas fibras do sétimo que faz um joelho ao redor do núcleo do sexto nervo. Então é por isso que a eminência você chama de colículo facial. O colículo facial são as fibras do sétimo nervo que faz um joelho ao redor do núcleo do sexto nervo, que é o nervo abducente. Então, quando você está operando, você vai buscar quem? As estrias medulares do quarto ventrículo. Depois nós vamos ver esse lábiozinho aqui que nós chamamos de lábio romboide. Isso aqui corresponde ao recesso lateral do quarto ventrículo, ou é o recesso superolateral do quarto ventrículo. Você já estava se achando sem tudo, já está até risada. E aí, é o recesso lateral ou o recesso superolateral ou não existe? Qual é a diferença do recesso lateral e do recesso superolateral do quarto ventrículo? O recesso superolateral está acima do polo superior da tonsila. Então, quando você tira uma tonsila, para você ver o recesso superolateral. Quando você desloca a tonsila, você vê o recesso lateral do quarto ventrículo. Então, quando as pessoas falam, tirei para ali, não. Você não vê o recesso superolateral. Você só vê o recesso superolateral se você fizer a tonsilectomia. E você vê o recesso lateral do quarto ventrículo, que é esse espaço localizado entre o pedúnculo cerebelar inferior, pedúnculo cerebelar médio, lábio romboide e o pedúnculo cerebelar inferior aqui. E o limite lateral aí, você pode chamar essa estrutura, que eu chamo de flóculo cerebelar. O flóculo, ele corresponde a quem? E termina onde? O que é o flóculo? Ele vai terminar onde? O que é o flóculo com nódulo? Quem liga os dois? O
Quem que é? Quem comunica o flóculo com o nódulo? O pedúnculo do flóculo. Mas quem é, na realidade, o pedúnculo do flóculo? O que é? É o véu medular? Sim ou não? Sim ou não? É o que? O véu medular inferior. Não é a tela coroideia. Então, o véu medular inferior é o pedúnculo do flóculo. Por isso que embaixo você tem o nódulo, o pedúnculo do flóculo, que é o véu medular inferior, e quem? A tela coroideia. Por isso que a metade inferior do teto do quarto ventrículo, você faz o quê? Você produz líquor. E a parte superior você não produz líquor. Então, o que você tem aqui? Quem compõe, depois nós vamos ver, a metade superior do teto do quarto ventrículo, pedúnculo cerebelar superior, véu medular superior, certo? Então aí nós temos o que aqui? Sulco mediano do quarto ventrículo, sulco limitante, eminência medial, a área vestibular. Da área vestibular você tem o tubérculo coclear. Aí nós temos o que? Sulco mediano do quarto ventrículo, estrias medulares do quarto ventrículo. Logo acima nós temos quem? Colículo facial, que são as fibras do facial que fazem um joelho ao redor do núcleo do nervo abducente. Que é importante também, na parte inferior, lembra? Sulco mediano do quarto ventrículo, sulco limitante. Aí eu tenho o quê? Forma um triângulo aqui, ó. Medial e um triângulo lateral. Um da sulco mediano do quarto ventrículo ao sulco limitante, e outro do sulco limitante ao pedúnculo cerebelar inferior. O do sulco mediano do quarto ventrículo ao sulco limitante eu chamo de trígono do nervo hipoglosso, não é motor? O nervo hipoglosso não é motor? E aqui eu tenho trígono do nervo vago. Então, entre o sulco mediano do quarto ventrículo e o sulco limitante, trígono do nervo hipoglosso. Lateral eu tenho trígono do nervo vago. Muito bem. Então, só olhando nessa peça ainda eu tenho o flóculo. O flóculo ele representa o que para nós? O que chama a atenção do flóculo? Quando você olha o flóculo fossa posterior, o flóculo é um grande landmark para nós. Não tem o quarto nervo? Se o quarto nervo é quando eu olho de posterior para anterior. Depois nós vamos ver no segundo semestre que o acesso suboccipital mediano, certo? Ou supracerebelar infratentorial, certo? Craniotomia suboccipital com uma via supracerebelar infratentorial. Isso é o quarto nervo para nós. Mas quando eu vou depois uma via reto-sigmoideia, quem que é o grande landmark para nós? Quem que é? O flóculo. Mas por que o flóculo é o grande landmark para nós? Porque ele marca o quê? O que ele é importante? Ele põe o quê? Toda vez que você coloca uma espátula numa retrossigmoideia, você está colocando a espátula onde? No flóculo. O flóculo ele me marca o quê? Ele é o limite lateral de quem? Do ângulo ponto. Então, mas o que ele é o limite lateral de quem? Disso aqui, ó. Do complexo facial intermédio vestíbulo coclear. Então, ele que vai mostrar para nós onde está o facial intermédio vestíbulo coclear. Nada mais ou menos quando você olha por trás, você vê o facial ou não? Não vê, você vê o vestíbulo coclear. Eu vejo o vestíbulo coclear, eu falei certo ou falei errado? Falei certo ou falei errado? É, olhando por trás, eu falei certo ou falei errado? Eu falo. Olhando por trás, você vê quem? Ah, muito bem, o vestibular superior e o vestibular inferior. Eu não vejo facial e não vejo coclear. Então, por isso que você tem que imaginar onde está o facial. Porque quando você opera por trás. E você visualiza quem? O vestibular superior e o vestibular inferior. Só que o grande landmark das vias laterais é o flóculo. Das vias mediais é o quarto nervo craniano. Então, quando eu olho de trás para frente, o quarto nervo, acesso supracerebelar infratentorial, o quarto nervo é meu grande landmark. Quando eu faço no acesso reto sigmoideu, o flóculo é o meu grande landmark. Por quê? Porque o flóculo vai estar imediatamente abaixo de quem? Pedúnculo cerebelar médio.
fossa lateral, depois nós vamos ver, fossa lateral do sulco bulbo contínuo, a borda superior é a origem aparente de quem? De facial intermédio e vestíbulo coclear. É isso que nós vamos ver. Passa o próximo aí, Thiago. Não, volta só um aí, Thiago, só para a gente fazer o seguinte. Volta mais um. Não, põe lá. Mais um. Aqui. Não, deixa lá, Thiago. Qual é o limite entre o bulbo e a medula cervical? Alguém sabe? Qual é o limite entre o bulbo e a medula cervical? O que é? C1? C1? O que é? C1? A raiz de C1. Muito denteado. Vamos lá, você concorda ou você discorda? Vamos lá, o senhor concorda ou discorda? Da raiz de C1. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? E aí? Tá certo? O que você acha? Tá certo ou tá errado? Esa sería del foramen magno. O que é? Por que você afirma isso aqui é o forame magno? Olhando para quem? Quem que é o seu fator fidedigno? Vai, Samir. Chegou a hora, Samir. Vai, ligamento denteado. Primeira coisa é o ligamento denteado. Por que o ligamento denteado? A primeira inserção do ligamento denteado. Por que a primeira inserção do ligamento denteado? Ele se insere aonde? Está aqui a primeira inserção. Ó. Por que eu estou afirmando que aqui é a primeira inserção? Ó, porque esse aqui ó, é a primeira inserção do denteado. Aqui, ó. Por que eu estou afirmando que é aqui? Alguém sabe? Porque, ó, deixa eu explicar. Porque é isso aqui e não é isso aqui, por exemplo. Se o projetor deixar, né? Porque é isso e não é isso aqui a primeira inserção do denteado. Alguém sabe responder? Por quê? Por quê, Gabi? Vai que você sabe, Gabi. Vai, Thiago. El conservo para hacia anterior sobre el ligamento dental. Porque é aqui e não é aqui. Porque cruza el accesorio, el área accesorio. Por que, Alita? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que, Amanda? Vai, Fernando, por que que outro dia você participou de uma cirurgia que eu fiz isso aqui? Quem quer? Como que eu identifico a primeira inserção do denteado? E o que ela me representa? Eu vou buscar quem? A primeira inserção é acima da vertebral. A vertebral ela passa entre a primeira e a segunda inserção do denteado. A primeira inserção do denteado está onde? Porque eu sei que é a separação. Porque daqui, ó, para cima eu tenho fossa posterior, daqui para baixo eu tenho medula cervical. Porque aqui ele corresponde a quem? O côndilo. A primeira inserção do ligamento denteado se dá no côndilo occipital. Ela se dá no côndilo. Por isso que isso aqui, ó, é a primeira inserção do denteado. E a vertebral aqui, ó, ela está entre a primeira e a segunda inserção do denteado. Então, por isso, o fator fidedigno é quem? Primeira inserção do ligamento denteado, que se insere na superfície medial do côndilo occipital. Por isso, um dos parâmetros é a inserção do denteado. Denteado para cima, fossa posterior. Do denteado para baixo, coluna cervical. O que mais? E a raiz de C1? É ou não é? Quem tem o fator fidedigno? Quem tem o fator fidedigno? É a raiz ventral de C1. A raiz ventral de C1 está presente em todos os espécimes. A raiz dorsal de C1 está presente em somente 30% dos espécimes. Então, por isso que o fator fidedigno é a raiz ventral de C1 e não a raiz dorsal de C1. Certo? Então, o primeiro, maior, é o quê? O ligamento denteado. Depois, raiz ventral de C1. Dali para cima, fossa posterior. Dali para baixo, medula cervical. É assim que você faz a divisão. Então, você sempre vai buscar a entrada da artéria vertebral. Só que a entrada, só que a artéria vertebral,
O que é isso aqui? O ligamento denteado é isso aqui, ó. Estão vendo aqui? Essa aqui é a primeira inserção do denteado. Se isso aqui é a primeira inserção do denteado, que osso que é isso aqui? O côndilo. Olha a articulação atlânto-occipital. Então daqui, ó, processo articular superior de C1. Isso aqui, côndilo occipital. Ó, aqui está a articulação atlânto-occipital. É assim que a gente vê. Certo? E atrás do ligamento denteado é que passa quem? A raiz espinhal caudal do acessório. E aí você divide o quê? Do ligamento denteado para trás, ó, o que eu tenho o quê? Raiz dorsal. Do ligamento denteado para frente, raiz ventral. Então, quando você estiver operando medula, você tem que saber o quê? Qual é a raiz ventral? As raízes motoras são aquelas que estão à frente do ligamento denteado. As raízes que estão atrás do ligamento denteado são raízes sensitivas. Então, todas essas raízes aqui, ó, são raízes o quê? Sensitivas. Por quê? Porque estão atrás do ligamento denteado. As raízes motoras, elas estão o quê? À frente do ligamento denteado. Outra coisa, isso aqui é raiz o que, Amanda? Cervical, torácico ou lombar? Eu sei que é cervical, mas por que cervical? Olhando, por que é uma raiz cervical isso aqui? Por quê? Por quê? É uma raiz cervical. Por que é uma raiz cervical? Por que, Thalita? Porque están en el nivel de la salida de fora. Porque ela é horizontal. As fibras cervicais, elas são horizontais. À medida que vai descendo, ela vai se tornando oblíquas. Até que as lombares e sacrais, elas são verticais. Cervicais altas, horizontais. Cervicais baixas, elas começam a ficar oblíquas. Torácico oblíquas, lombares e sacrais verticais. Então é isso que determina o tipo de raiz. Isso aqui é primeiro ano da faculdade. Então, vamos lá. Então, o que você tem isso aqui? Se isso aqui é a origem aparente das raízes dorsais, o que eu tenho aqui? Isso aqui, como que eu chamo esse sulco aqui? Sulco lateral posterior. Sulco lateral posterior. Aqui eu tenho sulco mediano posterior. Sulco lateral posterior. Se eu tenho sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, isso aqui eu chamo de funículo o quê? Posterior. Daqui para cá eu tenho funículo lateral. E daqui, ó, que tá boa a peça, isso aqui viria um sulco intermédio posterior. Que daria o quê? Fascículo grácil, fascículo cuneiforme. Vamos lá, os coluneiros aí. Fascículo grácil cuneiforme se origina a partir da onde, Gabi? Quando que eu tenho sulco intermédio posterior que separa o funículo posterior da medula em fascículo grácil cuneiforme? A partir de T6. Muito bem, a partir de T6. Certo? E a artéria que irriga isso aqui é a artéria espinhal posterior. A artéria espinhal posterior é ramo de quem? Da artéria vertebral, na maior parte das vezes, da vertebral extradural, certo? É uma artéria recorrente. Por isso que em meningiomas, você nunca coagula a dura mater, sempre nunca procura coagular a dura mater, os vasos arteriais próximos à dura mater do forame magno, que ali pode estar a artéria espinhal posterior doente sair com quadro Wallenberg. Então vamos lá. Passa o próximo aí, Fernando. Thiago, por favor. Depois a gente volta aqui, ó. Volta só. O que eu tenho aqui, ó? Não, volta, ó. Aí. O que eu tenho aqui? Tá vendo a vertebral aqui, ó? Então é isso que a gente sempre tem que observar. O ligamento denteado aqui, ó. Ó. Esse branquinho aqui é o ligamento denteado. Ele aponta para quem? Para o côndilo occipital. Certo? Por isso que quando você vê a artéria vertebral aqui, o que é importante? A artéria vertebral, ela circunda quem? A articulação atlânto-occipital. Sempre você vai buscar o quê? Na artéria vertebral, ela circunda a articulação atlânto-occipital. Então isso aqui, olha a articulação aqui.
côndilo occipital, processo articular superior, articulação atlânto-occipital. Então a vertebral ela sempre vai circundar. E por isso que você sempre a articulação vai estar acima da artéria vertebral. E se vocês olharem aqui, a vertebral, qual que é a relação? Eu estou em dúvida de achar a vertebral. Como que eu disseco C1? Por cima ou por baixo? Eu disseco C1 por arriba ou por abaixo? Por debaixo ou por arriba? Por debajo. Por que por debaixo? Por arriba va la lateral. Exatamente. E só que em 30% dos casos, por quê? Porque eu vou ter um canal. Muitas vezes a vertebral está dentro do arco posterior de C1. E aí você lesa a vertebral. Então, se você tem dúvida, depois não vem extremo lateral do trígono suboccipital, você vai dissecar a vertebral, sempre você vai dissecar a superfície inferior do arco posterior de C1. É sempre isso, dissecar a superfície inferior do arco posterior de C1. Para daí você achar a vertebral. Por quê? Porque ela corre na superfície superior do arco posterior de C1. Então, se eu tenho isso aqui, ó, se isso aqui é o facial, é o vestíbulo coclear, vou ter o facial pela frente, quem que eu vou colocar aqui? Quem que eu vou colocar aqui? Quem que vai estar aqui? O flóculo. Eu vou ter um flóculo. Se eu tenho um flóculo aqui, o que eu sei aqui? Eu vou ver depois que eu vou ter uma estrutura aqui. O que eu vou ter aqui? Sulco, bulbo, pontino. Daqui para cima ponte, daqui para baixo bulbo. Então eu tenho as artérias vertebrais se unem para formar artéria basilar, ao nível do sulco, bulbo, pontino. Depois vamos ter o quê? Artéria vertebral. Só que da artéria vertebral sai essa artéria, que eu chamo de artéria cerebelar póstero inferior, ou inferior posterior, que é a paica, que vai irrigar a superfície inferior do lobo occipital, que vai passar, depois nós vamos ver, pela fissura cerebelo-bulbar. Então é isso que a gente tem que ver. Se isso aqui, ó, olha a diferença, o que é importante saber? Se aqui eu tenho ligamento denteado, olha onde está a junção das vertebrais. Então o bulbo, ele é muito alto. O bulbo, ele vem até aqui em cima. Por isso que patologias do sulco bulbo pontino, depois vamos ver no segundo semestre, você faz que tipo de abordagem? Você faz uma craniotomia pré-sigmoideia. É aí que está indicado uma pré-sigmoideia. A farlátera para cá, ó. É até o tubérculo jugular. Do tubérculo jugular para baixo é farlátera. Do tubérculo jugular para cima é pré-sigmoideia. Então o que nós temos aqui? Artérias vertebrais que se unem ao nível do sulco pontino para formar artéria basilar, que é a artéria que se origina da vertebral. Artéria cerebelar póstero inferior, que é a paica. Qual é o primeiro ramo da artéria vertebral? Depois seria a artéria cerebelar antero-inferior, ou aica. Só que da aica sai de 80% das vezes sai uma outra artéria, que eu chamo de labiríntica. Em 20% dos casos, a labiríntica pode sair diretamente de quem? Da basilar. E depois nós vamos ter quem? As artérias pontinas, cerebelar superior e cerebral posterior. Certo? E aqui, ó, na junção, você vai ter uma artéria ímpar, que nós chamamos de artéria espinhal anterior, que vai correr por onde? Pela fissura mediana anterior. Certo? Então, vamos lá, passo próximo. Pode passar, vai passando, vai passando, vai passando. Pode passando, até chegar à parte anterior. Aí. E aí, o que nós temos na parte anterior aqui, ó? Isso aqui, ó. O que é isso aqui? Sulco ponto peduncular. Certo? O ponto mesencefálico. Lembra do terceiro nervo? Isso aqui é a origem aparente do terceiro nervo. Isso aqui é o sulco medial do pedúnculo cerebral. Se é o sulco medial do pedúnculo cerebral, o que ele representa para você, Thiago? O que ele representa? O limite medial da substância negra. Então eu sei que o quê? Que daqui para cá eu tenho base do pedúnculo cerebral. Daqui para cá eu tenho quem? Tegmento mesencefálico. É isso que é jogar com as estruturas. Então isso aqui, ó, daqui para cá, base do pedúnculo, daqui para cá, tegmento mesencefálico. Por quê?
que o sulco medial do pedúnculo cerebral é a origem aferente de quem? O terceiro nervo. Ele limita quem? Ele limita medialmente a substância negra. Então, substância negra do sulco lateral ao sulco medial, o que ela limita? Dali para frente eu tenho quem? Base do pedúnculo cerebral. Dali para trás, tegmento mesencefálico. Então, do sulco medial para cima, quem que eu tenho? Pedúnculo cerebral, mesencéfalo. Então, o que acontece? Você divide o tronco em 3 porções. Mesencéfalo, ponte e bulbo, ok? No mesencéfalo eu tenho quem? Quantos nervos cranianos eu tenho no mesencéfalo? Se relaciona com o mesencéfalo. Então, eu tenho o terceiro nervo craniano, eu tenho o quarto nervo craniano, certo? O que mais? Depois nós vamos ver também o quinto nervo, mas terceiro nervo craniano, quarto nervo craniano. Qual que é a fissura relacionada? Que eu sempre olho por trás. Volta lá, Thiago. Volta aí, volta. Aí, volta lá. Aqui, ó, qual é a fissura relacionada? Sempre você, o que é a fissura? É o espaço entre o cerebelo e o mesencéfalo. Qual é a fissura relacionada? Fissura cerebelo-mesencefálica. Se é a fissura cerebelo-mesencefálica, depois vamos ver em artérias, qual é a artéria que corre na fissura cerebelo-mesencefálica? Cerebelar superior. Então eu tenho pedúnculo cerebral, eu tenho mesencéfalo. Qual é a artéria relacionada ao mesencéfalo? Cerebelar superior. Qual é a fissura? Fissura cerebelo-mesencefálica. Quais são os nervos cranianos? Terceiro nervo, quarto nervo. Nós vamos ver agora que vai ter o quinto nervo que vai se relacionar. Mais pedúnculo cerebelar superior, fissura cerebelo-mesencefálica, mesencéfalo, terceiro e quarto nervo craniano. Certo? É sempre a regra de 3 aqui. E aí nós vamos ter quem? Que estrutura que é isso aqui, ó? E o quinto nervo craniano. Ó, o quinto aqui, porque o quinto se relaciona, você tem uma artéria por cima do quinto. Qual artéria que é? Cerebelar superior. Depois nós vamos ver a classificação da cerebelar superior. Ponto mesencefálico anterior, ponto mesencefálico lateral, da fissura cerebelo-mesencefálica, tronco medial e lateral. Mas isso nós vamos ver em artérias, certo? Então, sempre a regra de 3. Mesencéfalo, terceiro nervo craniano, quarto nervo craniano, fissura cerebelo-mesencefálica, artéria cerebelar superior, quinto nervo craniano, terceiro, quarto e quinto, fissura cerebelo-mesencefálica, artéria cerebelar superior. Faltou quem? Pedúnculo cerebelar superior. E o pedúnculo cerebelar superior é importante porque, por exemplo, vamos supor que eu tivesse que lesar a artéria cerebelar superior. Amanda, você prefere lesar aqui? Ou você prefere lesar aqui? E por que não aqui ou aqui? Qual é a diferença? Não, vamos lá pensar que a gente está no primeiro ano da faculdade e a gente responderia assim. Mas agora que você já está experiente, tudo, por quê? Por causa do núcleo denteado. Dos 3 pedúnculos, na realidade, qual é o mais importante que nós vamos ver depois? O pedúnculo cerebelar superior. Por que o pedúnculo cerebelar superior? Porque ele carrega as fibras do núcleo denteado. Ele carrega as fibras do núcleo denteado. E quem amanhã começa o curso de fibras, quem participar do curso de fibras vai dissecar o núcleo denteado. Então, o pedúnculo cerebelar superior, por isso que se você lesar a artéria cerebelar superior, na fissura, até a fissura cerebelo-mesencefálica, você pode dar uma síndrome neocerebelar. Por quê? Porque você lesa o núcleo denteado. Por isso que é difícil você ter manifestações cerebelares depois da fissura cerebelo-mesencefálica. Então, o grande risco é por causa disso. Por isso, dos 3 pedúnculos, qual é o mais importante? O pedúnculo cerebelar superior. Por quê? Porque ele carrega as fibras de quem? Do núcleo denteado. E o núcleo denteado, pedúnculo cerebelar superior. Por isso que o indivíduo, quando você opera medulloblastoma, quem está na parte da pediatria, tem alguém na pediatria ou não? Mutismo acinético. Você tem um mutismo acinético por quê?
Por causa do núcleo denteado, que são as fibras dentro-rubro-tálamo-corticais. Por isso que quando você faz a abertura em Y ou a abertura em C da dura mater, você abre a externa magna e você traciona, o pedúnculo cerebelar superior fica tracionado. Por isso que o indivíduo sai com mutismo assimétrico, pode ser pelo próprio processo cirúrgico. Se você tem uma pitose cerebelar. Por quê? Por causa do núcleo denteado. Então vamos lá, passo próximo. Volta um pouquinho. Aí, alguém sabe onde estamos? Vamos lá, Amanda, onde você está aqui? O que você tem que buscar? Onde você está aqui? Então vamos lá, o que você vai buscar, Amanda? Quarto nervo, muito bem. Se esse aqui é o quarto nervo, o que é isso aqui? O que é isso aqui, ó? Onde que eu estou? Ó. Se você quiser uma dica aqui, ó. Você tem que enfiar. Então, se eu tenho o quarto nervo, eu vou lá. O que eu tenho aqui atrás? Lâmina quadrigêmea. Muito bem. Aqui, se eu tenho o quarto nervo, acima eu tenho sulco lateral mesencefálico. Aqui embaixo eu tenho o sulco interpeduncular. Se isso aqui é o interpeduncular, que pedúnculo que é esse aqui? Pedúnculo cerebelar médio. Qual é o nervo que se origina na borda superior do pedúnculo cerebelar médio, próximo à junção com a ponte? Quinto, muito bem. Terceiro se origina no sulco medial do pedúnculo cerebral. Lembra, na parte medial? Aqui, ó, isso aqui é o quinto nervo craniano. Lembra? Fissura cerebelo-mesencefálica. Quais são os três nervos? Terceiro, quarto e quinto. Terceiro, quarto e quinto. Então nós temos isso aqui, ó. Aí nós temos o quê? Se isso aqui é o quarto nervo, o que é isso aqui? Isso aqui é o sulco interpeduncular. Isso aqui é o pedúnculo cerebelar médio. Isso aqui é o pedúnculo cerebelar superior. Se isso aqui é o pedúnculo cerebelar superior, o que é isso aqui? Vamos ver se alguém sabe. É a língula. Muito bem. Por que a língula? Porque a língula está fixa onde? No véu medular superior. Muito bem. E quem que é o correspondente da língula? Pertence a quem? Ao verme ou ao hemisfério? Ao verme. Qual que é o correspondente da língula no hemisfério? Quem que é? Quem que é, Thalita? Correspondente da língula no hemisfério cerebelar? Vamos? Você não recorda. Vai, Thalita, fala aí. Fala aí, Thalita. Você não recorda ou você está afirmando que não tem? Não tem. E muito bem, não tem. Então a língua é o único que não tem correspondente no hemisfério cerebelar. Então você tem, cada estrutura do verbo, você tem um correspondente no hemisfério. O único que não tem é a língula. Como que você identifica a língula? Porque ela está aderida ao véu medular superior. Então o que nós temos aqui, ó? Agora nós temos o quê? Vai, Amanda, você está olhando por trás. Você está olhando por trás, qual é o seu landmark? O quarto nervo. Então vamos achar o quarto nervo. Se esse aqui é o quarto nervo está no qual é a origem aparente do quarto nervo? Inferior a quem? Aos colículos caudais inferiores. Então a origem aparente do quarto nervo craniano está localizada onde? Abaixo dos colículos caudais inferiores. Se isso aqui é o quarto nervo, o que é isso aqui? Lâmina quadrigêmea, provavelmente colículos caudais inferiores. Se eu tenho colículo caudal inferior, através do braço do colículo caudal inferior, vai chegar no corpo geniculado medial. Colículo cranial superior, através do braço do colículo cranial superior, corpo geniculado lateral. Então nós temos o quê? Se isso aqui é o quarto nervo, isso aqui é acima mesencéfalo, abaixo eu tenho o quê? Acima, lâmina quadrigêmea, abaixo eu tenho quem? O que eu tenho abaixo do quarto nervo? Pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior. Então se eu tenho aqui, eu tenho pedúnculo cerebelar superior. Então isso aqui é o pedúnculo cerebelar superior. Entre os pedúnculos cerebelares superiores eu tenho quem? O véu medular superior. Só que você não está vendo o véu aqui. O véu está aqui, ó. Quem que está tocando no véu? A língula. A língula cerebelar. Você tem onde vai dividir o cerebelo.
a língula cerebelar. Só que isso aqui é o quarto nervo craniano, que a artéria que é essa aqui. Lembra? Terceiro, quarto, pedúnculo cerebral, o que mais? Fissura cerebelo mesencefálico, qual é a artéria? Cerebelar superior, qual é o pedúnculo? Cerebelar superior. Qual é a parte do quarto ventrículo? O teto. Então o que nós temos aqui? Isso aqui é o quê? Para cima, sulco lateral mesencefálico. Para baixo, como que eu chamo isso aqui? Sulco interpeduncular. Se é o sulco interpeduncular, pedúnculo cerebelar superior, pedúnculo cerebelar médio. Se é o pedúnculo cerebelar médio, isso aqui é a veia interpeduncular. Isso aqui é a veia lateral mesencefálica. Isso aqui termina na veia basal de Rosenthal. Isso aqui termina na veia petrosa superior. Então você tem os dois sistemas. Um vai para cima e o outro vai para baixo. Um vai terminar onde? Na drenagem profunda, o outro na drenagem superficial. Então você vê os dois sistemas. Isso aqui é uma válvula de escape da fossa posterior ou da drenagem profunda. Ela pode dar uma válvula de escape para a veia petrosa superior, ela pode dar uma válvula de escape para a veia de Galeno. Por quê? Porque isso aqui é a veia interpeduncular, que vai terminar na veia petrosa superior. Ela sobe como veia lateral mesencefálica e termina na veia basal de Rosenthal. Que segmento mesmo, Tiago, que eu já falei? Peduncular posterior. Lembra? Lembra? Quem que forma a veia basal de Rosenthal? Não, que esqueci, Gabi. Quem que forma? Cerebral média profunda com a cerebral anterior, que recebe quem, Alberto? Não decepciona que o Samir já quer falar, hein? Recebe quem? Veia cerebral média profunda com a veia cerebral anterior, recebendo quem? Veias insulares, veia olfatória, veias estriadas inferiores, forma o segmento estriado da basal de Rosenthal. Daí ele recebe a veia peduncular, e forma o segmento peduncular anterior, até o que? A veia lateral mesencefálica. A partir daí, o segmento peduncular posterior. Portanto, a veia ventricular superior pertence a que segmento? Peduncular anterior. Certo? Então, que a veia ventricular superior, ela drena quem? Ventricular inferior, desculpa. Drena quem? O que ela drena? Que parte do corno temporal, Thalita? A veia ventricular inferior drena a parede lateral e o teto do corno temporal. Ela não drena a base, o assoalho do corno temporal. Então, se isso aqui é pedúnculo cerebelar médio, o que é isso aqui? Isso aqui é o quinto nervo, porque a origem aparente do quinto nervo é a borda superior do pedúnculo cerebelar médio, próxima à junção com quem, Gabi? Com a ponte. E aí você tem o que? Se você olhar para o quinto nervo aqui, ó, onde está? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é a raiz motora, parte medial, isso aqui é a raiz sensitiva. Então a raiz motora medial é a raiz sensitiva lateral. É assim que a gente vê. Então esse ramo aqui, ó, está descendo, ele deve ir para onde isso aqui? Para o núcleo denteado. Para o núcleo denteado. Então é assim que a gente vê. Então isso aqui que a gente tira a parte cranial do lóbulo quadrilátero para ver isso aqui, a junção sulco interpeduncular é bem visto quando? Quando a gente aspira a parte cranial do lóbulo quadrilátero quadrangular. Certo? Então você depois vamos ver no segundo semestre as vias de abordagem, o que eu resseco para ganhar espaço para abrir meu espaço cirúrgico. Passo próximo. E agora, onde eu estou? Vai, Thalita, onde eu estou? Abrindo o véu medular superior. O que você chama atenção aqui, Thalita? O quarto nervo. Se isso aqui é quarto nervo, acima eu tenho lâmina quadrigêmea. Abaixo eu tenho o quê? Pedúnculo cerebelar superior. Véu medular superior estaria aqui. Aí eu tenho o quê? Quarto nervo. Abaixo do quarto nervo, sulco interpeduncular. Medialmente, pedúnculo cerebelar superior. Lateralmente, pedúnculo cerebelar médio. Se eu tenho aqui, ó, se eu estou vendo, como chama isso aqui mesmo? Plexo coroideu. Se isso aqui é o plexo coroideu, o que é isso aqui? O que é isso aqui? No plexo é o véu, mas isso aqui, um pouco acima do véu?
Isso aqui, ó. Um nódulo cerebelar. Um nódulo cerebelar, porque eu só tenho véu se eu tenho o quê? Epêndima. Desculpa, eu só tenho plexo coroideu se eu tiver epêndima. Por isso eu não tenho plexo no véu medular superior, eu não tenho plexo no véu medular inferior. Eu só tenho plexo quando eu tiver o quê? Epêndima. É aí que eu tenho plexo. Certo? Então se eu estou olhando aqui por dentro, que estrutura é aquilo lá? Isso aqui é o quê? O quarto ventrículo. A parede interior do quarto ventrículo, o assoalho do quarto ventrículo, o piso do quarto ventrículo. Certo? Passo próximo. E agora? Onde eu estou? Consegue me imaginar ou não? Então vamos lá. Thalita, eu estou na região da pineal ou não? Está vendo a região da pineal aí ou não? O que você consegue ver da região? Porque você está ou não está na região da pineal, Thalita? Por quê? Ó, mas o que você está? Você está na região da pineal aqui ou não? Sim ou não? Tá ou não tá, mano? Por quê? O que está na região da pineal aqui? O que você vê da região da pineal? Primeiro, o limite lateral da região da pineal, o que é isso aqui? Pulvinar do tálamo. O que eu estou vendo aqui? O centro da região da pineal. Pineal, o que é isso aqui? Comissura abenular. Por baixo teria a comissura epitalâmica posterior. Lembra? Limite lateral centro. Isso aqui, parede anterior. O que eu tenho? Lâmina quadrigêmea. Certo? Se eu tenho a lâmina quadrigêmea, como é que eu sei? Isso aqui, o que é isso aqui? Quarto nervo craniano. Para cima, sulco lateral mesencefálico. Para baixo, sulco interpeduncular. Isso aqui é o sulco interpeduncular, pedúnculo cerebelar médio, pedúnculo cerebelar superior. Se isso aqui é o pedúnculo cerebelar médio, que nervo que é esse aqui? Que nervo que é esse aqui? Está abaixo do pedúnculo cerebelar médio. Então isso aqui o que é? Isso aqui, ó. Qual é esse nervo aqui, ó? Qual nervo que é esse aqui, Ricardo? Esse aqui é o sétimo nervo. Esse aqui é o vestibular superior. Então você nunca, eu estou vendo o sétimo, eu estou vendo por cima. Então isso aqui é o sétimo nervo craniano. Se o projetor deixar, isso aqui é o sétimo nervo craniano. Isso aqui é o vestibular superior. Então isso aqui é o complexo sétimo oitavo. Isso aqui é o sétimo, que artéria que é essa aqui, nós vamos ver depois. A AICA, artéria cerebelar antero-inferior. Tem 3 artérias na fossa posterior. Uma em cima, uma no meio e uma embaixo. De cima, cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior. Terceiro, quarto e quinto. Fissura cerebelo-mesencefálica. Eu tenho uma no meio. Artéria cerebelar antero-inferior. Eu tenho a ponte. Eu tenho pedúnculo cerebelar médio. Eu tenho a fissura cerebelo-pontina. Eu tenho sexto, sétimo e oitavo. Aí eu tenho embaixo, eu tenho o bulbo. Aí eu tenho o pedúnculo cerebelar inferior. Eu tenho a fissura cerebelo-bulbar. Eu tenho a paica, que é a artéria cerebelar posterior inferior. Eu tenho o nono, 11º nervo craniano. E aí de quebra vem o 12º. E a artéria é a paica. Então é sempre assim, é sempre a mesma regra de 3. Certo? Então vamos lá, se eu estou vendo o plexo aqui, ó, eu estou em que metade? Eu estou na metade inferior do teto do quarto ventrículo. Depois vamos ver, metade superior, véu medular superior, pedúnculo cerebelar superior. Metade inferior, nódulo cerebelar, véu medular inferior, tela coroideia, é aí que está o plexo coroideu. Então isso aqui, ó, o que nós temos? Essa projeção aqui, esse bulging aqui, o que é? Isso aqui é o nódulo cerebelar. E aqui nós vamos ter quem? A aba aqui é o véu medular inferior, e aqui o plexo na tela coroideia. Isso aqui o que é? Ó? Sulco mediano do quarto ventrículo, sulco limitante, eminência medial, área vestibular, estria medular do quarto ventrículo. Como chama isso aqui? Folículo facial. É assim que a gente avalia. Passa o próximo, por favor, Ricardo. Então é a mesma coisa, olha o quarto nervo, aí você vai ressecando as estruturas. O que é isso aqui? O que representa isso aqui? Isso é que é importante, isso aqui é quando ele toca na borda livre da têmina do cerebelo. Então daqui para frente uncus, daqui para trás giro para hipocampal, daqui para frente eu não tenho plexo, daqui para trás eu tenho plexo, daqui para frente cabeça do hipocampo, daqui corpo do hipocampo.
Então a gente sempre tem que pensar dessa forma. Certo? Então, o que eu tenho aqui? Giro daqui para cima, corpo geniculado lateral. Então é sempre a mesma estrutura. Que nervo que é esse aqui? Quinto nervo craniano. Se isso aqui, ó, é o quinto nervo, que raiz que é essa? Motora, raiz sensitiva. Se isso aqui é o quinto, que estrutura que é essa aqui? Pedúnculo cerebelar médio. Isso aqui é a ponte. Isso aqui é o sulco, bulbo, desculpa, ponto peduncular, ponto mesencefálico. Então é sempre dessa forma que a gente vai avaliar. Olha o terceiro nervo. Se isso aqui é o terceiro nervo, que artéria que é essa aqui? Cerebelar superior. Por que cerebelar superior? Porque está caminhando por onde? Por baixo do terceiro nervo. A artéria que caminha por cima do terceiro nervo, qual é? Cerebral posterior. Então isso aqui é fissura cerebelo-mesencefálica. Então é sempre a mesma forma. Isso aqui, ó, sulco lateral mesencefálico daqui para cima, daqui para baixo, sulco interpeduncular. Passo próximo. Mesma coisa. Então eu tenho qual é a veia relacionada? A veia petrosa superior. E depois no segundo semestre nós vamos ver que, de acordo com a implantação da veia petrosa superior no seio petroso superior, é um tipo de abordagem cirúrgica. É um tipo de complicação. Eu tenho classificação da veia petrosa superior em anterior, média e posterior, de acordo com a implantação da veia. Quanto mais anterior, melhor. Quanto mais lateral, pior. Por quê? Porque você tem dificuldade. Você vai trabalhar com a veia petrosa superior, que é a veia mais importante, na realidade, da fossa posterior. Então aqui, ó, ela tem uma válvula de escape para onde? Para a veia basal de Rosenthal. Então tem a veia interpeduncular e a veia lateral mesencefálica. As duas válvulas de escape, a veia basal de Rosenthal e a veia petrosa superior. Tá? Então vamos lá, a artéria, se eu estou quinto nervo aqui, qual é a artéria relacionada? Cerebelar superior, fissura cerebelo-mesencefálica. É sempre a mesma coisa. Terceiro, ó, terceiro, quarto, quinto, tá vendo a escada aqui, ó? Terceiro, quarto e quinto. É sempre a mesma regra de 3. Certo? E qual é a superfície do cerebelo relacionado, Alberto? Superior. Lembra? Tem 3 superfícies. Superior, anterior e inferior. Certo? A superfície relacionada, superior ou tentorial. Muito bem, Alberto. Superior ou tentorial. Então eu tenho o quê? Pedúnculo cerebral. Eu tenho mesencéfalo, terceiro, quarto e quinto. Fissura cerebelo-mesencefálica. Artéria, artéria cerebelar superior. O que mais? Pedúnculo, é o pedúnculo cerebelar superior. Então é sempre a mesma regra, superior. E agora, qual é a superfície do cerebelo? Superfície superior ou tentorial. Então você sempre vai acrescentando. Então qual é a estrutura do tronco? Mesencéfalo. Quais são os nervos? Terceiro, quarto e quinto. Qual o pedúnculo cerebelar? Pedúnculo cerebelar superior. Qual a superfície do cerebelo? Superfície superior ou tentorial. Qual é a fissura do cerebelo? Fissura cerebelo-mesencefálica. Qual é a artéria? Artéria cerebelar superior. Certo? Então é sempre fazendo isso aí, ó. Qual é a depois do médio? Ponte. Pedúnculo cerebelar médio. Fissura cerebelo-pontina. Passo próximo, por favor. Isso. Então vamos lá, qual que é do médio, da ponte aqui, ó? Do mesencéfalo tudo aqui. E da ponte? Eu tenho o quê? Qual é o pedúnculo da ponte? O pedúnculo cerebelar médio. Qual é a fissura da ponte? Parte superior da fissura, cerebelo-pontina. Parte inferior da fissura, cerebelo-pontina. Quais são os nervos? Que nervo que é esse aqui? Facial, exatamente. Sétimo e aqui o oitavo. Então é isso, ó, o facial está na frente. Quem está abaixo do pedúnculo cerebelar médio? O flóculo cerebelar. É por isso que você sempre, pela via lateral, pela via retrosigmoideia, você põe a espátula onde? No flóculo cerebelar. É isso que a gente avalia. Então você vê isso para ver o sétimo nervo. Toda vez que eu ponho a espátula no flóculo cerebelar, eu estou visualizando quem? O sétimo nervo craniano. Eu sei que ali para cima eu tenho quem, Thiago?
Que nervo eu vou ter acima do flóculo? O quinto nervo craniano. Quem eu vou ter abaixo do flóculo? Glossofaríngeo vago acessório. É por isso que eu sempre vou operar Chivanoma, eu identifico quem? O glossofaríngeo. Eu identifico os três abaixo, que eu sei que na mesma linha superior eu vou ter quem? A parte proximal do facial. Então eu tenho quem? Qual é a fissura? Cerebelo-pontina. Qual é o pedúnculo? Pedúnculo cerebelar médio. Qual é a superfície do cerebelo? Superfície anterior ou petrosa, porque ela não se relaciona com a parte petrosa do temporal. Roberto, quantas partes tem o temporal? Eu esqueci. Quais são? Parte escamosa, parte timpânica, parte mastoideia, parte petrosa e que mais? E parte estiloideia. Processo estiloide do osso temporal. Certo? O facial está na frente ou atrás do processo estiloide? Está atrás ou na frente do processo estiloide? Está atrás ou na frente do processo estiloide? Depende de onde você vê. Muito bem. Aí nós temos o quê? A gente tem o quê aqui? Qual é a artéria relacionada? A aica. Certo? A aica é a artéria relacionada. Tá? Por isso também você pode ter a compressão do trigêmeo de baixo para cima. Se é uma artéria localizada de cima para baixo, a compressão é a cerebelar superior. Se a compressão é de baixo para cima, quem pode dar neuralgia do trigêmeo? A aica. Então a aica, ela também pode cursar com neuralgia do trigêmeo. Ela pode comprimir de baixo para cima, certo? A maior incidência da cerebelar superior, mas você pode ter a aica também. Então vamos lá, aí eu tenho o quê? Qual é o limite inferior da ponte? Sulco bulbo pontino. Onde está o sulco bulbo pontino aqui? A avaliação tem que ter aqui a junção das vertebrais. Então eu tenho o quê? Sulco bulbo pontino. Aí eu tenho sulco, fissura mediana anterior. Sulco bulbo pontino. Como chama essa estrutura aqui, ó? Esse buraco aqui. Tuber cinério? Forame cego. Estou certo, está certo ou está errado? Certo ou está errado? Está certo, está errado ou está parcialmente certo? Es el ciego, sí está cierto. Está certo, ó. E aqui, como se chama esse buraco aqui? Forame cego, caudal, forame cego, cranial, muito bem. Então você tem o que? A junção do sulco bulbo pontino com a fissura mediana anterior, você vai formar um forame cego. Aí no sulco bulbo pontino é a origem aparente de quem? Do sexto nervo craniano, só que a borda lateral da fossa, a borda superior, da fossa lateral do sulco bulbo pontino, fossa, qual é o outro nome da fossa lateral do sulco bulbo pontino? Porque fossa lateral, ó, sulco, 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 aí caiu num buraco. O buraco, quando ele tem uma profundidade, ele chama de fossa, não tem aquele negócio, eu estou no sítio, estou na fossa, entendeu? Então, aí eu tenho o que? A fossa lateral do sulco bulbo pontino, ou fossa supraolivar, porque está acima da oliva bulbar. Então a origem aparente se dá na borda superior da fossa lateral do sulco bulbo pontino, a origem aparente do sétimo e oitavo. Então depois nós vamos ver que a classificação da aica se baseia no sexto, no sétimo, na fissura e no córtex. Depois vamos ver que as artérias da fossa posterior se classificam assim. Elas se relacionam com os nervos cranianos, depois se relacionam com a fissura e depois se relacionam com os nervos cranianos, com o pedúnculo, com a fissura e depois com o córtex. É sempre a mesma coisa. Ela passa por etapas. Nervo, pedúnculo, fissura e córtex. E assim se classifica as artérias da fossa posterior. Lembra, as artérias supratentoriais eu classifico de acordo com o eixo de direção. As artérias da fossa posterior eu classifico de acordo com a posição. Com a posição em relação ao quê? Ao nervo craniano, em relação à fissura, com relação ao pedúnculo, a fissura e o córtex. É assim que a gente classifica, é sempre a mesma coisa. Então o que nós temos aqui? Quais são os nervos cranianos? Sexto, sétimo e oitavo. Qual é a estrutura? Pedúnculo cerebelar médio, fissura cerebelo-pontina. Qual é a artéria? A aica. Então é sempre a mesma coisa.
E aí a gente vem para o bulbo. O bulbo nós temos o quê? Fissura mediana do quarto, fissura mediana anterior. Como que eu chamo isso aqui, não? Como que eu chamo isso aqui, ó? Aqui está 2 pontinhos aqui, o primeiro aqui, ó. Como que eu chamo isso aqui, ó? Sulco. Mas pega aí, onde eu estou agora? Ó, não, esse é do primeiro, não o de trás. Esse aqui, ó. Como chama isso aqui, ó? Lateral anterior. Sulco lateral anterior. É pré-olivar ou não? Es la continuación de, O que é a continuação? del O pré-olivar é a continuação do lateral anterior. Por que a continuação do lateral anterior? E não é o lateral posterior a continuação do lateral anterior? porque el posterior es el olivar. Porque o que você altera? Porque esse aqui, ó, se continua na frente e não atrás da oliva. Quem sabe? Porque as das raízes são motoras. Quem que é o pré-olivar? Qual é a raiz motora que está à frente da oliva? As raízes do 12º do nervo hipoglosso. Então o nervo hipoglosso é um nervo o quê? Motor, mas antes é um nervo somítico. Isso aí muda tudo a configuração. Quando você vai classificar a cabeça do indivíduo, a origem do somítico, aí você tem que saber. Se você souber o que é uma origem de um arco branquial e a origem de um somítico, você mata toda a musculatura. Você mata todo o sistema vascular e muscular. O somítico é musculatura estriada esquelética, é um tipo de nervo. Os arcos branquiais é musculatura lisa, é outro tipo de nervo. É por isso que é importante a anatomia básica. Então o que você faz? Aqui, ó, você tem o que? É a mesma origem, ó. É a mesma origem. Por isso você tem um tipo de musculatura na língua. Então aqui, ó, o que acontece? Ó, sulco lateral anterior. Se continua com sulco lateral anterior ou pré-olivar. Então aqui, ó, você pode ver, ó, que a primeira raiz cervical, ela é sempre contínua. Porque ela é uma raiz o que? Somítica. Então o que nós temos aqui? Aí depois você vai ter a raiz, as raízes posteriores, se originam da onde? Do sulco lateral posterior. Então o que nós temos aqui? Aí você tem o sulco lateral anterior, você vai ter o sulco lateral posterior. Você vai continuar com quem? Glossofaríngeo, o que eu tenho aqui? Vago e o acessório. E aí, se vocês notarem aqui, depois vamos notar o quê? Que o glossofaríngeo, ele é sozinho. O vago e o acessório, eles vão trafegar juntos. Porque eles se... Depois nós vamos ver quando tiver o crânio, eles vão entrar de forma distinta no forame jugular. Você vai ter uma prega jugular. Você tem um processo chamado processo intrajugular. Aí você vai ter uma duramata, vai formar o quê? Uma separação, dividindo o forame jugular, depois nós vamos ver, em parte nervosa e parte venosa do forame jugular. Então você tem o quê? O 9º, o 10º e 11º. Vai ter a raiz bulbar ou craniana e a raiz espinhal ou caudal do acessório. Que isso aqui vai formar o quê? 9º, 10º, 11º. E o 12º vão formar o quê? Bulbo. 9º, 10º, 11º e 12º. Quem mais? Pedúnculo cerebelar inferior, fissura cerebelo-bulbar, artéria cerebelar posterior inferior. Depois nós vamos ver que a gente classifica a parte em quantas porções? 5, muito bem. Bulbar anterior, bulbar lateral, tonsilo bulbar, telovelo tonsilar, tronco medial e lateral. Aí só que nós temos o que aqui? Se você observar na parte média e inferior, nós vamos ter 4 nervos cranianos ao invés de 3, certo? É o 7, 6º, 7 bis, lembra o intermédio? E o 8º, certo? E inferior tem o 9º, 10º, 11º e o 12º nervo craniano. O que chama atenção aqui, ó, que vocês têm que gravar isso aqui é importante. O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o 12º. São os filamentos radiculares que vão formar o 12º. O 12º ele só é nervo, propriamente dito, no canal do hipoglosso. É isso que vocês têm que ver. Quando vocês estão operando o 12º, você tem que ver que você só tem filamentos radiculares.
Então eu vou buscar o quê? Eu sempre olho os filamentos radiculares e sigo, para ver a entrada no canal do hipoglosso. Então no canal do hipoglosso é que ele se forma nervo hipoglosso. E depois nós vamos ter lá o plexo venoso vertebral interno, que vai formar o quê? Como que é o nome das veias? Não, esqueci. Como que é, Thalita? Veia emissária condiliana posterior. No canal do hipoglosso tem a veia emissária condiliana anterior. Aí que eu vou ter o nervo hipoglosso. Quando o plexo venoso vertebral interno ele se funde no canal do hipoglosso. E o plexo venoso vertebral externo ele se funde no côndilo. Então isso aí a gente tem que saber a drenagem venosa. Então aqui, ó, sempre a regra de 3. Como chama isso aqui? Como chama isso aqui? Tonsila cerebelar ou amígdala. Você nunca vê a tonsila. Estou certo ou estou errado? Isso aqui é a tonsila cerebelar? Sim ou não? Sim ou não? O que é, Amanda? O que é isso aí? O que é isso aí? Não, é o lóbulo biventral. Isso, estou vendo aqui pela frente. O que é isso aí? Isso aí é o lóbulo biventre. Eu nunca vejo a tonsila pela frente, só você vê a tonsila por trás. Por isso que a tonsila dá parada respiratória. Porque ela comprime o bulbo na parte posterior. Então isso aqui é o lóbulo biventre ou, com outro nome não? Como que é, Thalita? A Gabi já foi esperto. Lóbulo biventre ou digástrico. Então eu estou olhando pela frente. Então pela frente eu não vejo a tonsila, eu só vejo a tonsila quando eu olho por trás. Tá? Passo próximo. Então aqui, ó, olha o flóculo cerebelar. O que eu estou vendo aqui? Plexo coroideu. Se eu estou vendo plexo coroideu, por que eu estou vendo plexo coroideu? Porque o flóculo cerebelar é o limite lateral de quem que o senhor havia falado no começo da aula? Do recesso lateral do quarto ventrículo. E quem está no recesso lateral do quarto ventrículo? A abertura lateral do quarto ventrículo, o forame de Klushka. Por isso que ali você tem plexo coroideu. Por isso que o limite lateral do recesso lateral do quarto ventrículo, quem que é? Pedúnculo cerebelar médio, limite superior. Quem mais? 7º e 8º. Por isso que é você que vai fazendo toda a sequência. Quem que é o limite medial? O 7º e 8º também não é oblíquo. Ele não vai de baixo para cima, de medial para lateral. Quem que é? Pedúnculo cerebelar inferior aqui, ó. Passo o próximo. Professor, acabou? Não. Então aqui, ó, depois a gente continua aqui, ó, flóculo cerebelar, plexo coroideu. Se isso aqui é o flóculo, quem que é isso aqui? 7º nervo craniano, 8º nervo craniano. Então sempre quando você for avaliar, vai operar um aneurisma da vertebral, você tem que ver a posição das vertebrais em relação ao tronco. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, olha a distância. Então isso aqui, se fosse na linha média, você faria uma pré-sigmoideia. Como está lateral, você faz uma retrossigmoideia. Por isso que depende. Depende da posição. Toda a patologia das artérias vertebrais e da junção das vertebrais depende da posição da vertebral em relação ao tronco encefálico. E aí eu tenho que saber o quê? Isso aqui é muito alto. Isso aqui está onde? Na fossa posterior. Que parede eu tenho aqui? O clivus. Aqui eu tenho o clivus. Onde está C1 aqui? Eu tenho que ver onde está a primeira inserção do ligamento denteado. Lembra? Por quê? Porque a primeira inserção do ligamento denteado se dá onde, Thiago? Na superfície medial de quem? Do côndilo. Na superfície medial do côndilo. Então como é que eu sei que eu estou no côndilo na cirurgia? Quando eu vejo o ligamento denteado. Eu localizei o ligamento denteado, eu sigo, eu sei que por baixo está vertebral. Ali eu tenho certeza que é a superfície medial do côndilo. Eu corto o ligamento denteado e desloco o tronco medialmente. Passo próximo. Olha aqui, ó, a vertebral aqui, ó. A aica aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Depois vamos classificar a aica aqui, ó,
Tá vendo aqui, ó? Nós vamos ver que ela tem uma porção a mais que as outras artérias por causa desse arco aqui, ó. Certo? Nós vamos classificar pré, no arco e na parte proximal. Que isso aqui vai estar relacionado com quem, Gabi? Com quem está relacionado aqui no osso? Com o meato. Então nós vamos classificar depois em pré-meatal, meatal e pós-meatal esse arco. Certo? Sempre a gente tem que ver, relaciona com o nervo, se relaciona com o pedúnculo, se relaciona com a fissura e se relaciona com o córtex. Certo? Então a parte que se relaciona com a fissura cerebelo-pontina vai ser essa parte o quê? Meatal. Certo? Vai ser pré-meatal, meatal e pós-meatal. E da parte meatal vai sair uma artéria, que nós chamamos de artéria labiríntica. Certo? Isso aí nós vamos ver na próxima aula. Passo próximo. Então aqui, ó, só para terminar a aula de hoje, o que é isso aqui mesmo? Que nervo que é esse aqui? Nervo? Esse aqui é o nervo vestibular. Muito bem, porque isso aqui está deslocado para baixo. Olha o dissector aqui. Como é que eu sei que isso aqui é o facial e esse aqui é o vestibular, que eu não estou no glossofaríngeo vago acessório, mais ou menos? Por quê? Qual que é a ponto de referência anatômica para me falar que isso aqui é o complexo sétimo, oitavo e não é o nono, décimo, 11º? Por causa do flóculo. É isso que você tem que ver, porque na cirurgia muitas vezes é muito semelhante quando você tem um tumor. Então você vai buscar o flóculo. Então isso aqui é o flóculo. Então o que nós temos aqui? É o plexo aqui, ó. Então nós temos o que? É o quinto nervo. Olha o glossofaríngeo, vago, o acessório, vago, e aqui o acessório, raiz bulbar, o craniano do acessório, raiz espinhal, o caudal do acessório. E aí nós temos o que? Como que eu chamo isso aqui, ó? Como chamo isso aqui? Entre o forame jugular e o canal do hipoglosso, eu tenho quem? O tubérculo jugular. Então isso aqui, ó, isso aqui é o que é? É o vestíbulo coclear, é o vestibular. Isso aqui é o facial. Por quê? Porque está deslocando isso aqui para trás. Isso aqui é o intermédio, ó. Isso aqui é a aica, ó. Isso aqui é a porção meatal. E da porção meatal você sai um ramo, que nós chamamos de artéria labiríntica. E aqui, que é a artéria que é essa aqui? A paica. Por que a paica? Porque se relaciona com o nono, 11º nervo craniano. Por isso que muitas vezes a própria paica pode dar espasmo facial. É a mesma coisa, cerebelar superior comprime o quinto de cima para baixo. A aica comprime o quinto de baixo para cima. A aica comprime o sétimo, oitavo de cima para baixo. A paica pode comprimir o sétimo, oitavo de baixo para cima. Certo? Passo próximo. Ali seria o bulbo da jugular, professor? Ali seria o bulbo da jugular, isso. Aí nós vamos ver no osso na próxima aula. Então o que nós temos aqui, ó? Que nervo que é esse aqui? Esse aqui é o nervo vestibular, que vai se dividir dentro do meato em vestibular superior e inferior. A divisão é dentro do meato, certo? Não é fora do meato, certo? E aqui, ó, que nervo que é esse aqui? Por que o nono? Porque está dividido, certo? Ó, você vai ter uma prega de dura mater no forame, e aqui você vai ter o 10º, ó. E aqui você vai ter a raiz bulbar do acessório. Então você sempre tem que ver que o nono está dividido, porque o forame jugular vai estar dividido em duas porções. Uma porção anterior e medial, que é a parte petrosa ou nervosa do forame jugular. Uma porção inferior e lateral do forame jugular, que nós chamamos de a parte venosa, ou sigmoideia do forame jugular. Olha aqui, ó, volta lá. Aqui, ó, tá vendo que o nervo ele é contínuo depois que ele vai se dividir. Porque nós vamos ter o quê? Uma crista óssea, primeiro vai ser o quê? Dentro do meato, nós vamos ver na próxima aula. Crista óssea transversa, depois nós vamos ter uma lâmina óssea vertical barra de Bill, que nós vamos chamar, que divide mais aí, então você vai dividindo. Então por isso aqui, ó, isso aqui é o nervo vestibular, que lá dentro vai se dividir em vestibular superior e inferior, e lá dentro nós vamos ter quem? Nós vamos dividir em 4 quadrantes: facial, antero superior, coclear, antero inferior,
vestibular superior, póstero, superior, vestibular inferior, póstero, inferior. Passo próximo. Que nós vamos ver isso aqui na próxima aula. Combinado? Até terça-feira.